Então o título da mensagem é Lições Importantes no capítulo 17 de 1 Reis. O subtítulo está escrito: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Versículo 1: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deixa eu só tomar aqui, meu irmão, que ele trouxe uma aguinha diferente aqui. Aí a mensagem fica com mais um som, entendeu? Vocês estão entendendo ou não? Toda vez que eu vier, se tiver um negócio desse aqui, o negócio vai fluir. Pode sentar dando glória. Olha o que o versículo 17 está dizendo. Fica com sua Bíblia aberta nesse capítulo. Olha o que a Bíblia está dizendo no verso 1. Elias, morador, o tisbita, né, morador de Gileade. Olha o que ele está diante de Acabe, rei de Israel, um rei maligno, um rei corrupto, um rei que não temia Deus, um rei que ameaçava e oprimia o povo de Deus e que comprava os profetas. Acabe era um homem que comprava os profetas a ponto, Diácono Marcos, dos profetas profetizarem apenas aquilo que ele queria. Os falsos profetas falavam o que Acabe queria. Então Elias se apresenta diante do rei Acabe e vem trazendo uma mensagem dura, Diácono Júnior. Qual era a mensagem do profeta Elias? Acabe, Deus vai te fazer prosperar. Não. Acabe, as portas vão se abrir na tua vida. Não. Acabe, Deus está mandando a provisão para você e para sua família. Não. A mensagem de Elias é: não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Nestes anos, Acabe, não haverá chuva. Uma palavra dura, uma palavra contrária àquilo que Acabe gostaria de ouvir. Sabe por quê, querido? Eu quero trazer uma lição para nós nesse versículo. Autoridade para falar, Diácono Júnior, para pessoas simples, todo mundo tem. Agora eu quero ver autoridade para falar com os Acabes da vida. Autoridade para pegar o irmãozinho que está na igreja e descer a lenha e gritar e falar alto e expor. Todo mundo quer ter essa autoridade. Eu quero ver autoridade para falar com os grandes. Eu quero ver autoridade para falar com o empresário que chega na igreja com o carrinho importado. Eu quero ver o dedo na cara desses. Eu quero ver autoridade para falar com o camarada que o dízimo dele é alto na igreja. Eu quero ver autoridade para falar com os importantes. Quero ver autoridade para você chegar como profeta de Deus, saber que o pastor está fazendo da igreja comércio e você apontar o dedo e falar o que Deus manda. É verdade. A autoridade para falar com os simples, com os pequenos, com os irmãos humildes, todo mundo tem. Eu quero ver autoridade para você falar com aquele seu companheiro de ministério, que você sabe que prega, que conhece a palavra, mas vive em pecado. Eu quero ver autoridade, você que diz que é profeta, quero ver você ter autoridade para você chegar numa igreja grande, falar o que Deus manda, sem se preocupar com a agenda. É verdade. Glória. Eu quero ver você ter autoridade para você falar numa igreja e você pregar o que Deus manda, sem você se preocupar se vai voltar ou não. Falar para gente humilde, todo mundo quer falar. Eu quero ver você falar o que Deus manda, independente de quem esteja no ambiente. Não vou falar esse tipo de sermão não, porque senão o pastor não vai gostar e não me convida mais. Não posso falar contra o pecado aqui não, porque eu quero voltar aqui nessa igreja. E se eu falar contra o pecado aqui, eu vou
queimado. Eu quero ver a autoridade para ser como Elias. Quero ver a autoridade feito Elias, que usa a autoridade diante de Acabe, rei de Israel. É fácil. Quero ver falar para o empresário que chega com o seu carrinho, mas está todo errado, só negando imposto. Eu quero ver a autoridade para chegar para o filho do pastor que quer fazer da igreja parte de diversão. Quero ver. Eu quero ver você falar para aquele irmão que você sabe que o dízimo é alto na igreja e você fica com medo dele mudar de igreja. Mas sabe que o camarada está com a vida toda errada. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E tem uma coisa, Acabe, diácono Júnior, não precisa de porta, Acabe não precisa de provisão, Acabe não precisa de mensagem de autoajuda, Acabe não precisa de tapinha nas costas, Acabe precisa de ter vergonha na cara e abandonar o pecado. Sabe o que está faltando nos nossos dias? João Batista. O que falta nos nossos dias é João Batista está batizando lá no Rio Jordão, de repente os fariseus se apresentam para ser batizado, ele aponta o dedo e diz assim: produzir, o que é que vocês querem aqui, raça de víboras? Produzir por frutos dignos de arrependimento. E nem digam, nem comecem a falar que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Está faltando João Batista na nossa geração. Está faltando profetas Elias na nossa geração. É um bando de profeta frouxo. É um bando de pregador que prega o que as pessoas querem ouvir. São pregadores vendidos. Pregadores que venderam seus dons, prostituíram o seu ministério e só falam aquilo que lhes convém. Se eu estiver errado, você diz. Uma vez eu fui lá para a casa do nosso diácono Roberto, lá em Aldeia. Eu, Gabriela, as nossas filhas, pastor Jorge, a gente foi para casa lá em Aldeia. Olha a situação. Olha a situação que Deus colocou a gente. A vizinha do nosso diácono Roberto, que tinha lá, era um casal de lésbica. Aí, vamos fazer o culto, bora. A gente levou o caixinha, vamos fazer o culto. O culto era na casa do nosso diácono Roberto. O casal de lésbica era vizinha. Começou o culto, as mulheres sentou nos dois primeiros bancos. Pastor Jorge olhou para mim, eu olhei para ele, eu disse: tu não quer chupar essa manga não? Essa promoção não? É um combo de Jesus, é duas, não é uma só não. Tu não quer essa promoção não? Ele fez: não, mas tu prega. Eu digo: agora eu prego, né? Mas na agenda do culto domingo eu tô fora. Agora foi eu. Não, tu prega. Eu dirijo e tu prega. Vamos inverter? Tu dirige e prega e eu sento. Mas as duas ficou lá, no banco da frente. E a mensagem que eu tinha sido preparada era Jonas. Aí eu comecei a falar: olha, o pecado a gente só faz descer, porque Jonas desceu para o porão, Jonas desceu na profundeza do mar, a vida de Jonas foi caindo. Quanto mais Jonas desobedecia a Deus, mais a vida dele declinava. Quer ser profeta? Quem quer ser profeta para passar por isso? Pergunte ao diácono Roberto como é que foi a mensagem. Pergunte a ele. O pastor Ed deu uma de covarde. O pastor Ed pregou alta ajuda, mandando o povo levantar a mão e dizendo: você vai ser abençoado. Pergunta a ele como é que foi a mensagem. Olha para teu irmão e pergunta assim: você realmente quer ser profeta? Quem é que é profeta de Deus aqui? Levanta a mão. Profeta não teme, profeta não é frouxo, que a Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Olha para teu irmão e diz: recebe espírito de poder, recebe espírito de amor, recebe espírito de moderação.
o que os outros querem ouvir. Não, pastor, não vou não. Mas tem hora que dá vontade de mudar o sermão, Diácono Júnior. A tentação da carne. Deus coloca uma mensagem de confrontamento no nosso coração para falar para a igreja. Aí o culto começa a acontecer. Isso aconteceu comigo lá em São Martim, Igreja Batista Missionária de São Martim. Deus colocou uma palavra evangelística para ganhar alma, evangelizar, ganhar alma para Jesus. De repente o culto começa a acontecer, o pastor começa a exortar a igreja. E eu sentado. E o pastor começa a falar, tem que ter compromisso com a obra de Deus. E começou a exortar a igreja. E no meu coração, Diácono Júnior, veio a tentação de mudar a mensagem. Dizer, não, vou preparar uma mensagem para crente. Porque o clima do culto está mudando. Aqui agora está se transformando como se fosse uma lavagem de roupa suja no culto. Eu disse, vou mudar a mensagem. Eu vou começar uma mensagem agora para a igreja. Porque o culto está caminhando para isso. Mas o que foi que Deus colocou no meu coração? Qual foi a mensagem que Deus tinha colocado? O chamado de Levi. Levi que era um publicano e Deus chamou ele para ser um discípulo. Nada a ver com o que estava acontecendo no culto. Mas eu disse, eu vou falar o que Deus mandou. Olha para teu irmão e diz assim, só abra a boca para falar o que Deus manda. Se Deus mandar você falar, fala. Se Deus mandar você falar, não muda. Se Deus mandar você falar, não venda aquilo que Deus colocou no teu coração. 3 almas para Jesus. 3. Mas vai cair na tentação. Vai cair na tentação. Precisamos ser como Elias. Acabe não precisa de porta. Acabe não precisa de autoajuda. Acabe não precisa de provisão. Acabe não precisa de abraçozinho. Não precisa de tapinha nas costas. Acabe precisa se arrepender. Acabe precisa abandonar o pecado. Acabe precisa ser confrontado. Acabe precisa de um profeta na frente dele para dizer a verdade a ele. Aleluia. Aleluia. Pregar a igreja. Deixa eu dizer um negócio a você. Pregar é mais fácil do que evangelizar. Pregar no púlpito é mais fácil do que evangelizar lá fora. Por quê, pastor? Porque aqui você fala aqui 1 hora, ninguém te interrompe. Quando você vai evangelizar lá, você é interrompido, as pessoas debatem com você, confrontam você. Aqui não, você fala, passa 1 hora, ninguém lhe interrompe, você fala o que quer, do jeito que quer, ninguém lhe interrompe. Agora, evangelizar lá fora é mais difícil do que pregar no público. Porque lá fora as pessoas vão dizer assim, e o que está escrito em tal canto? E por que é assim, assim, assim? E você tem que ter resposta, tem que vir para o lado de cá, vir para o lado de cá. Quem está entendendo? Acabe não pode se sentir confortável diante do profeta. Se tem profeta no ambiente, Acabe tem que ficar nervoso. Vão tirar a minha máscara. Eu vou ser revelado aqui nesse ambiente. Aonde tem profeta, dá até medo às vezes de olhar para a pastora, eu confesso. Às vezes eu tenho medo de olhar nos olhos da pastora, que ela olha para mim assim e faz, já sei como ele está. Às vezes dá até medo de sentar na igreja de lado de quem é profeta. Uma vez sentei de lado de uma irmã, ela apontou o dedo para mim e fez, Deus está me dizendo que hoje se levantou alguém contra você lá no ambiente de trabalho. Mas foi no alvo assim. Foi naquele exato dia que o supervisor disse assim, eu vou na diretoria falar de você, isso, aquilo, tudo mentira. E ela disse, Deus está me dizendo, ó. Olha para teu irmão e diz assim, profeta não erra. Profeta só fala o que Deus falou, o que Deus mandou. Nem mais e nem menos. Diga glória a Deus. O verdadeiro profeta não muda o seu sermão para agradar a Acabe. Se Deus mandou falar, ele fala.
Gideão tem quantos aí? Tem tantos. Avisa os covardes e medrosos que voltem. Deus não conta com covarde, Deus não conta com medroso, Deus não conta com quem fica nervosinho, querendo agradar os outros. Deus chama, capacita, e se você falar aquilo que Deus mandou, Ele vai prover a tua proteção, a tua provisão, Ele vai te sustentar. Se você falar o que Deus mandou, não vai te faltar nada. Glória a Deus, aleluia. Não falta nada. Aí João Batista está lá, raça de víboras. Eu quero ver a autoridade que não faz acepção de pessoas. Eu quero ver a autoridade para Deus mandar você falar e você falar sem receio. Não você escolher para quem fala. Quem escolhe para quem você fala é Deus, não é você. Diga glória a Deus. Versículo 2, vamos para o versículo 2. Então Acabe vai lá e diz: não vai chover. Elias vai lá e diz assim: não vai chover, Acabe. Só vai chover depois, se eu falar que vai chover. Olha que autoridade. Aí o versículo 2 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha o verso 3 agora: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glória a Deus. Tem momentos na nossa vida, Diácono Júnior, que Deus manda a gente avançar, mas tem momentos na nossa vida que Deus manda a gente se esconder. Tem momento que é para pregar, mas tem momento que é para sentar para ouvir as pessoas pregando. Tem momento que é para se apresentar. Deus apresenta a gente. Mas tem momento que Deus coloca a gente por trás da cortina. Tem momento que é para a gente brilhar. Tem momento que é para a gente ser ouvido. Mas tem momento que é para a gente sentar com muita humildade, baixar a cabeça, ser confrontado, ser exortado, ser repreendido, baixar a cabeça e ficar caladinho e dar glória a Deus e esperar o tempo de Deus levantar. Glória a Deus, aleluia, verdade. Eita, que Deus está falando com gente aqui, ó. Olha para a pessoa que está do lado assim: o teu tempo vai chegar. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, você vai pregar, você vai ser usado por Deus, pessoas vão ser abençoadas através da tua vida, mas existe um tempo de se esconder. Existe o tempo de você subir no palco e existe o tempo de você ficar nos bastidores. Existe o tempo de você sair do deserto, subir no monte, mas tem um tempo de você ficar por trás das montanhas. Existe o tempo de você ir para o trono, feito Davi, mas existe um período de você ficar por trás das malhadas. Aí Deus chega para Elias e diz assim: Elias, vai se esconder no ribeiro de Querite, porque eu já providenciei o sustento para você. Glória a Deus. Eu já providenciei lá no ribeiro, você vai beber água do ribeiro, e eu já falei para os corvos alimentar você, eles vão levar comida para você. Sabe por quê? Quando você fala o que Deus manda, Ele assume a responsabilidade com você de te prover, mandar a provisão e mandar a tua proteção. Eita, levanta a mão que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Abra a boca e fala o que Deus mandou. Abra a boca e fala o que Deus mandou sem medo, porque a proteção é dele, a provisão é dele, a tua defesa vem dele. É Ele, Diácono Júnior, quem te protege, é Ele quem manda a provisão na tua vida, é Ele que proveu aquilo que tu está precisando. É só continuar na postura de profeta. Glória a Deus. Quando falamos o que Deus manda, Ele mesmo assume o compromisso de providenciar a proteção e a provisão. Ele assume o compromisso com você. Agora, com covarde, Deus não tem compromisso. Com covarde, Deus não tem compromisso. Irmão, para mim seria muito confortável, Diácono Marcos, abandonar o ministério.
Porque eu vivo circunstâncias que para mim seria mais confortável chegar para a pastora e falar assim: pastora, não me envolva mais na escala, não me envolva mais na escola dominical, não me coloque mais em programa de rádio, porque eu não aguento. Mas eu não posso. A Bíblia diz assim: aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Eu não tenho que sentir vontade para estar aqui, não. Eu tenho que vir, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu não oro porque eu sinto vontade. Eu oro porque é obrigação minha orar. Porque a Bíblia manda orar. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja. Quem disse que tem que sentir vontade de ir? Jesus disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, por que não fazem o que eu mando? Ele não disse assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, quando sentir vontade, faça o que eu mando, não. Eu não preciso sentir para fazer o que Deus manda, não. Eu tenho que fazer porque Ele é Senhor e eu sou escravo. Ele é Senhor e eu sou servo. Eu não preciso me arrepiar para estar aqui, nem sentir, nem ter, não vou porque tem pouca gente, não dá vontade. Meu irmão, eu tenho que fazer o que Deus manda, porque Ele mandou. Eu não preciso sentir, eu não preciso me arrepiar. Quem mandou foi Ele, quem chamou foi Ele. Eu sei a quem eu estou obedecendo. Levanta a mão aí para adorar o Senhor. Abre a boca aí para adorar a Deus. Abre a boca para adorar Jesus. Abre a boca para louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem momentos que Deus manda a gente avançar, Diácono Marcos, mas tem momentos que Deus manda a gente se esconder. Tem momentos, Júlio, que o desejo de pregar é grande, mas Deus diz assim: fecha a boca e senta, aprende, vai ler, vai se preparar, vai se capacitar, porque no tempo eu vou soprar o teu nome. Tem momento que é para você sair na foto, mas tem momento que é você que tira a foto. Glória. Aleluia. Você não está entendendo, não? Tem momentos que vão abrir a cortina e é você que vai se apresentar, mas vai ter momentos que você vai estar segurando a luz para alguém brilhar. Diga glória a Deus. Se esconder, repita assim comigo: se esconder não é covardia. Se esconder só é covardia quando Deus não manda você se esconder e você se esconde. Glória a Deus. Aconteceu com Elias. Capítulo 19, Diácono Júnior. Elias tinha acabado no capítulo anterior de orar e Deus ter destruído os profetas de Baal. No capítulo 19, Jezabel, esposa de Acabe, manda uma mensagem para Elias dizendo assim: os deuses ainda, olha, eu juro em nome dos deuses que você vai morrer. Aí Elias fica com medo, começa a tremer as pernas. Ai meu Deus, olha que coisa. Elias orou, fogo caiu do céu, destruiu não sei quantos profetas de Baal. O homem viu fogo cair do céu com a sua oração. Agora a mensagem de uma mulher, vão estar morrendo de medo. Aí o que é que ele faz? Vai para o deserto. Aí a pergunta é: quem mandou Elias ir para o deserto? Quando é que se esconder é pecado e quando é que se esconder não é pecado? Se esconder não é pecado quando Deus manda você se esconder, porque quando Deus manda você se esconder é estratégia, é sabedoria, é proteção, é provisão, é milagre que você vai ver lá no esconderijo de Deus. Glória a Deus. Agora, quando se esconder é pecado? Quando você se esconde por conta própria. Quando eu me escondo sem Deus ter mandado eu me esconder. Foi o que aconteceu com Elias no capítulo 19. Quando Deus manda a gente se esconder, é proteção, é provisão, é estratégia. Você lembra quando Herodes ficou sabendo que foi enganado pelos magos do Oriente, ali logo após o nascimento de Cristo? Os magos, ele chegou para os magos e disse: onde é que o menino vai nascer? Vocês vão aonde? A gente vai lá em Belém adorar os meninos. Os magos disseram a ele, e a gente volta. Depois que vocês adorar, Herodes disse aos magos: vocês voltam que eu também quero adorar. Mas faz 15 dias que eu me escondi.
Ele mandou me esconder, senão eu tomar minha moto. Falei com o meu irmão. Se esconder é sabedoria. Eu fiquei na rua, fiquei caladinho lá. Se esconder é sabedoria, na direção de Deus. Então, Herodes chega para os magos e diz assim, ó, vão lá adorar o menino, lá em Belém, e vocês voltam que eu também quero adorar, mas era tudo mentira. Ele queria matar o menino. Aí o anjo aparece a José e Maria e diz assim, ó, foge para o Egito. O que é que o anjo disse a José e Maria? Quando soube que Herodes queria matar o menino, se esconde. Eita, olha para teu irmão e diz assim, ó, tem tempo de se esconder. E quando Deus mandar você se esconder, não tenha medo de se esconder. Se for para alguém brilhar e você ficar escondido, deixa alguém brilhar, deixa alguém aparecer, deixa Deus apresentar. Mas quando for Deus mandar você se esconder, também não queira se apresentar. Aí Deus chegou para José e Maria, foge para o Egito e fica lá até eu dar a ordem para você sair de lá. Diga glória a Deus. Por que Deus mandou Elias se esconder? Porque Elias, no esconderijo de Deus, Elias ia ver milagre. Você já viu corvo levar comida? Quando Deus mandar você se esconder, é porque Deus quer que você contemple o milagre. Deus quer que você veja Ele agindo de forma sobrenatural na sua vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, queridos? Vamos ver o versículo 5 e 6 agora. Então Elias vai. Versículo 5. Deus manda ele se esconder no ribeiro. Lá no ribeiro de Querite. Agora olha o versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quem quer milagre, levanta a mão e dê glória aí. Quem quer que Deus lhe prospere, dê glória a Deus. Quem quer saúde, dê glória a Deus. Quem quer porta de emprego, dê glória a Deus. Quem quer salvação na sua casa, dê glória a Deus. Quem quer receber promoção no trabalho, dê glória a Deus. Agora, quem é que quer obedecer? Versículo 3. Vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Nem mais, nem menos. Eu quero que você se esconda no ribeiro do Querite, que fica junto ao rio Jordão. Elias foi e se escondeu junto ao ribeiro do Querite, que ficava diante do Jordão. Obedeça a Deus, porque obedecer não é uma opção, é uma obrigação. Quem quer ter milagre, quem quer viver milagre, quem quer ver a glória de Deus, quem quer que Deus abençoe, tem que obedecer. Glória a Deus. Agora vamos abrir o jogo aqui e ser bem sinceros. O que tem de pessoas em nossas igrejas querendo prosperidade, querendo milagre, mas não querem nada com Deus. Querem saúde, querem porta de emprego, quer salvação de filho, quer dinheiro, quer prosperidade, quer crescer, quer fama, quer sucesso, quer tudo na vida, quer ter tudo, mas não querem nada com Deus, não querem obedecer, não querem uma vida de santidade, não querem ser fiel, não querem compromisso com a obra de Deus. Querem ter tudo de Deus sem que Deus possa ter tudo delas. Querem a provisão, mas não querem o provedor. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem a cura, mas não querem o médico. Querem as mãos de Deus, mas não querem o caráter de Deus.
quer obedecer a Deus? Pelo que Ele é? Ou pelo que Ele pode fazer na sua vida? Querem ter tudo de Deus, mas Deus não pode ter tudo delas. Querem um fim, Diácono Júnior, mas não querem um meio. Querem o resultado, querem os números. Querem o final das coisas, mas não querem o meio. O meio é a obediência, o meio é a santidade, o meio é a renúncia, o meio é abandonar o pecado, o meio é andar na verdade, o meio é a oração, o meio é a espiritualidade, o meio é andar na presença de Deus. Querem o resultado, mas não querem o meio. Olha para teu irmão e diz assim: não adianta você buscar o resultado sem você praticar o meio. Diga glória a Jesus. Existem 2 níveis de obediência. Repita comigo: 2 níveis de obediência. Quando Deus diz para fazer e quando Deus diz para não fazer. Existe um momento na nossa vida que Deus diz assim: faça isso. É assim ou não é? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou e foi embora. Foi ou não foi? Tem momentos que Deus diz assim: faça. E tem momentos que Deus diz assim: não faça. Lembra da guerra do rei Josafá contra os amonitas, moabitas e os moradores da montanha de Seir? Se uniram para lutar contra Josafá. E Deus disse assim: ó, nessa peleja, Josafá, você não vai fazer nada, fique quieto, porque quem vai pelejar por você sou eu. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. 3 frases para reflexão. Pense nisso e pare de conversar, por favor. Obedecer a Deus somente daquilo que nos convém é o mesmo que desobedecer. Ah não, eu só obedeço a Deus nessa área. Aí tem gente que faz assim, ó: eu obedeço a Deus aqui, eu obedeço a Deus aqui, eu obedeço a Deus nessa área, eu obedeço a Deus também nessa área, eu obedeço a Deus também nessa área, mas nessa área aqui eu não posso obedecer. Sabe por quê? Porque senão eu vou perder minha estabilidade financeira. Não, aqui eu não posso mexer não. Aqui eu não mexo não. Sabe por quê, Diácono Júnior? Aqui está a minha segurança. Porque se eu obedecer aqui, minha vida vai ficar difícil. Aí minha esposa gritou uma vez lá em casa, disse assim: faltando água em casa, sem água, acabou a água da caixa, acabou da cisterna, não tinha água, e os moradores lá do bairro, tudo com cano ligado da Compesa, roubando água da Compesa, todo mundo com ligação clandestina. Aí a Gabi diz: ó, tá vendo? Quem faz o errado tem água, a gente que está certo aqui está tudo seco, sem água, sem poder tomar banho, sem nada. É assim ou não é? Tá todo mundo aí, ó, cheirosinho, tomando banho, a gente nem água tem para tomar banho, né? Porque é só pegar um cano e fazer assim, pronto. O errado fica certo, o certo fica errado. E eu recebi a proposta dentro da minha casa: rapaz, só pegar esse caninho, cadê esse caninho, cara? Só pegar aqui, tá ali, acabou-se, ninguém tá vendo, não, fica só pra gente aqui. Dá pra mim não, essa promoção não. Sabe por quê? É melhor você sofrer por obedecer a Deus do que você sofrer por desobediência. Sofra por fazer a vontade de Deus, mas não sofra por fazer a vontade do mundo, por pecar, por desobedecer. Eu obedeço a Deus em todas as áreas, pastor, mas ó, esse negócio aqui não tem como não. Nessa área aqui não tem como obedecer não. Sabe por quê? Porque eu não aguento esperar até o dia do casamento. Tem que ter relação mesmo antes de casar. Tem esse negócio de esperar até casamento não, pastor. Não aguento não, não tem como não. Eu sou homem. Não é assim? Só obedece a Deus naquilo que lhe convém. Uma vez estava apaixonado. Eu disse que a mensagem já flui. Olha. Já foi pra paixão já. Apaixonado, crente apaixonado, olha, ser humano apaixonado é cego. Ser humano apaixonado não escuta pai, não escuta mãe. É burro. Ser humano apaixonado olha para um poste, imagina a pessoa que está apaixonada. Para onde olha, imagina
fulano a chegar agora. É assim ou não é? Como seria, né? Principalmente na adolescência, na época da mocidade. Tem gente que nem lembra mais da época da mocidade, que é faz tanto tempo. Não vai. Não, fala, olha a Val. É verdade, é verdade. O Valber é assim. Aí, ó, escuta. Apaixonado. Assim, ó, tem que ser assim. Apaixonado. O pastor é de apaixonado. Aí Deus disse assim pra mim. Eu orando a Deus, disse assim: Deus, eu devo namorar com essa moça? Eu devo pedir ela em namoro? Apaixonado, já apaixonado. Quase que deu arriado, que o pessoal fala, né? Aí Deus falou assim pra mim: ainda não é o tempo. Eu disse: como é, Deus? Ainda não é o tempo. Eu disse: mas ela é crente, eu sou crente. Ela trabalha na igreja, eu também trabalho. Ela vai para o ciclo de oração, eu também vou. A gente é da mesma igreja. Não tenho por que o senhor dizer não. Quer dizer, mas não é o meu tempo. Obedecer a Deus quando Deus atende a sua expectativa é bom. Eu quero ver você obedecer a Deus, eu obedecer a Deus quando você quer ouvir sim e Deus diz não. Ou quando você quer ouvir não e Deus diz sim. Obedecer a Deus somente quando convém é bom demais. Eu quero ver você obedecer quando você está apaixonado. Deus diz assim, ó: não vai pedir namoro coisa nenhuma, não vai namorar coisa nenhuma, porque o que é teu está guardado e não é agora. Aí eu quero ver você obedecer a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer a Jesus. Levanta a mão que eu estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando com gente aqui. Obedecer é melhor do que sacrificar. Glória. É verdade. E não adianta, vou dar um conselho para você. Se Deus falar sim, não adianta fazer sacrifício de tolo. Não adianta ir para ciclo de oração. Não adianta fazer jejum. Não adianta fazer sacrifício para todos os custos. Porque Deus não vai mudar o que Ele já determinou por causa de você. Porque quando Ele diz não, é porque Ele está protegendo você. Aleluia, glória a Deus. Porque quando diz que não ou sim, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Diga glória a Jesus. Glória. Então pega isso aqui, ó. Obedecer a Deus somente quando convém é a mesma coisa que desobedecer. Segunda frase: é melhor sofrer por obedecer a Deus do que sofrer por desobediência. É melhor, meu irmão. Lá em 2 Pedro vai dizer assim: se você sofre porque você é homicida, porque você é ladrão, aí você tem direito de sofrer. Agora, se você sofre porque você é cristão, glorifique a Deus. Se você sofre porque está fazendo o que é certo, exalte a Deus. Se você está sofrendo porque você está sendo justo, está sendo honesto, está andando na presença de Deus, está lutando. Eu trabalhava numa empresa. Vendedor é uma luta, porque vendedor é uma tentação para mentir. Sim ou não? E quando você trabalha com mentira nas vendas, é mais fácil vender do que você trabalhando com a verdade. É assim, Diácono Renato. Porque o caminho do mundo é largo. O caminho do justo, o caminho do Senhor, a porta é estreita. O caminho é a pé. Por quê? Numa situação de trabalho dessa, que eu trabalhava, mentir fazia você ganhar mais dinheiro. Mentir, dependendo do produto que você vende, do que você trabalha, mentir colocava mais dinheiro no bolso. Mas você, como cristão, tendo que estar naquela circunstância, vendo todo mundo ganhar dinheiro e você querendo não mentir e ficando liso. É bom, mas fé. Você quer obedecer, mas está doendo na sua carne.
Mas eu coloquei no meu coração, não vou ser igual a todo mundo. E sabe o que é que Deus faz quando eu e você decide obedecer? Deus lhe honra. Glória. Aleluia. Eu cansei de ver os meses que eu vendi mais do que todos os vendedores, andando na verdade, Glória a Deus. falando a verdade. Vale a pena obedecer a Deus. Glória a Deus. É melhor você ser ferido do que ferir. É melhor você sofrer porque alguém te feriu, do que você sofrer porque você feriu alguém. Ah, pastor, mas alguém me feriu. Fique tranquilo. Você não tem pecado na sua vida. Foi alguém que te feriu. Uma das piores dores que existe na terra, na vida do ser humano, é a dor da culpa. A dor da culpa. Os puritanos, eles são conhecidos na história, no meio religioso, como sendo um segmento de religiosos muito exigentes em relação à santidade. Depois você pesquisa na internet e coloca assim: quem eram os puritanos? Eram pessoas muito rigorosas na questão da santidade. E eles diziam: se você for arrumar um emprego, e esse emprego te faça prosperar, mas essa prosperidade te afasta de Deus, é melhor você ficar desempregado. Se você conseguir um emprego e esse emprego não traz glória para Deus, é melhor você não trabalhar. É melhor você arrumar outro emprego. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Terceira frase: obedecer a Deus é fazer o bem a si próprio. Deuteronômio 28 diz assim: se você obedecer, as bênçãos do Senhor vão seguir você. Você vai ser abençoado no campo, na cidade. Seus inimigos serão envergonhados. Se nós obedecermos a Deus, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de nós. Aleluia. Então obedecer não é massagear o ego de Deus. Obedecer não é carência de Deus. Eu não estou suprindo uma carência de Deus. Obedecer, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Eu estou semeando obediência, e eu vou colher as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos para o versículo 7, não é isso? É. Elias foi lá para o ribeiro em obediência. Versículo 7. E sucedeu o quê? Passado dias, o ribeiro se... Secou. O ribeiro se... Secou. O ribeiro se... Secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Pastor, mas eu estou em obediência. Elias falando para mim e para você: eu estou obedecendo. Eu fui para o ribeiro, eu obedeci a voz de Deus, mas a chuva parou de cair, o ribeiro secou. Mas eu estou sendo fiel a Deus, eu estou andando em santidade. Foi Deus que mandou eu para o ribeiro, mas a chuva parou de cair e o ribeiro secou. Mas eu estou indo para a igreja, eu estou indo todos os cultos, eu estou procurando fazer o que é certo, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, mas a chuva parou de cair e o ribeiro secou. Porque obedecer a Deus não significa ausência de problema. Olha para teu irmão e diz assim: o fato de você obedecer não significa que você não vai passar por problemas. Não significa a ausência de luta, a ausência de prova, a ausência de bronca. Ah, pastor, mas eu estou obedecendo, a luta chegou. É assim mesmo. Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu, foi em direção à terra prometida. Versículo 10 de Gênesis 12. E havia fome na terra. Mas pastor, Abraão está em obediência. Foi Deus que mandou ele sair da terra. Ele está obedecendo. Mas chegou num certo lugar, havia fome na terra. Por quê? Porque obedecer a Deus não vai me livrar de passar por luta. Deus livrou Daniel da cova.
Diga sim ou não. Deus livrou Daniel da cova? Sim. Mentira sua, não. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel dos leões. Deus livra dos leões, mas não livra da cova. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que Deus está falando aqui? Deus não livra eu e você do problema. Deus livra eu e você do problema. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo como é o processo? E se você não vence o problema nos domina. Pastor, estou passando uma dificuldade financeira, a situação está apertada. Se eu e você não vencer a dificuldade financeira nos domina. Aquilo que eu não venço, eu me torno escravo daquilo que eu não venço. Verdade. Glória a Deus. Os discípulos, Jesus disse assim, passa para o outro lado. Foi ou não foi? Entrem no barco e passem para o outro lado. O que foi que aconteceu na travessia do Mar da Galileia? O que foi que aconteceu? A tempestade se levantou. Mas pastor, os discípulos, foi Jesus que mandou eles passarem para o outro lado do lago. Foi, mas a tempestade se levantou. Porque obedecer a Jesus não significa viver no mar de rosa. Porque crente tem que passar por luta, porque senão não amadurece. E Deus não quer que a gente viva como menino. Irmão, crente, a gente precisa sentir dor. Aprenda, você que é pai, que é mãe, aprenda a dizer não a seu filho. E acabe com essa história de dizer assim, tudo que eu passei, meu filho não vai passar. Você está estragando o seu filho. Porque o que eu e você passou, foi o que fez eu e você amadurecer. Ah, mas o que depender de mim, nada do que o meu filho, nada que eu passei, meu filho vai passar. Você está criando um filho mimado, você está super protegendo o seu filho, e seu filho pode ser que cresça e não queira sair da barra da sua saia. Aprenda a dizer não, aprenda a deixar seu filho sofrer, aprenda a deixar seu filho e sua filha chorar porque você não tem, deixa ele chorar. Aleluia, glória a Deus. Quando você tem, você dá e ela fica feliz. Quando você não tem, ensina ela a lição de esperar. Glória a Deus. Aprender a esperar o tempo certo. Glória a Deus. É assim ou não é? A tempestade se levantou. Olha Paulo. Paulo está arrumou as malas, ia fazer uma viagem missionária. De repente ele teve uma visão. E na visão, Diácono Marcos, ele já estava pronto para ir para um lugar. Mas apareceu um homem. É muita conversa, Jesus. Apareceu um homem. Um homem dizendo assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Macedônia. Aí Paulo entendeu que Deus estava mandando ele para Macedônia. Chegou na Macedônia, sabe o que aconteceu com Paulo? Expulsou o demônio de uma menina que tinha espírito de adivinhação. O que foi que aconteceu com Paulo? Foi preso. Mas foi Deus que mandou ele para Macedônia. Mas ele foi preso. Mas foi Deus que apareceu numa visão e mandou ele ir para Filipos. Macedônia, Filipos, uma cidade da província da Macedônia. Foi Deus que mandou, mas ele foi preso. Porque o fato de obedecer a Deus não significa que eu e você vai viver uma vida de tudo dar certo, só vitória, quando diz a canção. A vida é feita de momentos bons e de ruins. E nós temos que entender isso. Aí você vai, cuidado com esse evangelho que promete a você viver o céu aqui. Tenha muito cuidado, irmão. Não é o evangelho verdadeiro. É evangelho falso, pregado por falsos profetas. Uma mensagem falsa, pregada para crentes falsos. Evangelho que não tem cruz. Evangelho que não tem Getsemane. Evangelho que não tem renúncia. Evangelho que não tem dor.
Diga amém. Amém. Alguém um dia disse assim: Deus não nos livra. Olha a água de coco. Deus não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Tem um alerta: cuidado com este evangelho da vida perfeita. Irmão, foi por isso que Deus criou o céu. Porque se tudo fosse perfeito aqui, ninguém queria ir para o céu. Se tudo desse certo na nossa vida, Diácono Júnior, talvez eu e você não estaria aqui hoje. Se tudo desse certo, se tudo fosse um mar de rosas, eu e você não estaria no Evangelho hoje. É o espinho na carne. Tem pessoas que Deus não pode tirar o espinho. Eu tenho um espinho. Se Deus tirar o meu espinho, talvez eu não sei se eu vou continuar no caminho. Então Deus olha para mim e diz assim: Éder, é melhor você com espinho do que desviar. É melhor você com espinho do que ir para o inferno. Mas tira de mim, Senhor, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Vamos lá. Versículo, estamos no 7, não é isso? Versículo 8 agora. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Não é isso? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustenta. Elias, vai para a cidade de Sarepta que eu já preparei tudo. É assim ou não é? Quando Deus manda fazer algo, faça sem medo. Olha para teu irmão e diz assim: ó, quando Deus mandar você fazer algo, faça sem medo. Porque Deus já providenciou tudo. Deus já providenciou tudo. Deus já preparou para você uma viúva. Você acredita nisso ou não? Eu creio. Mas não é para deixar o casamento para trás da viúva, não. A viúva aqui é a provisão. É o sustento. Escutou, Livaldo? Deus já falou com alguém a teu respeito. Deus vai levantar alguém para te dar o que você precisa. É para você dar um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se você fizer o que Deus está mandando, Deus já preparou a recepção. Vai, Elias, na cidade de Sarepta, aqui eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Se foi Deus que mandou, não vai faltar nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Fui moço, sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Olha só como Deus faz na nossa vida. Abra sua Bíblia em Lucas 22 para você ver essa passagem. Eu já estou concluindo. Vamos acompanhar. Lucas capítulo 22. A última ceia. Olha como Jesus prepara tudo. Versículo 7. Lucas 22, versos 7 a 14. Diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos?
Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. O local está todo mobiliado. Aí fazer os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Vai lá na frente, vai encontrar um homem que está com um cântaro, segue ele, depois pergunta a ele assim: onde vai ser a Páscoa que a gente vai comer? Aí ele vai mostrar a vocês o lugar que já tem a mesa, o lugar que já tem as cadeiras, o lugar que já tem o ventilador, o lugar que já tem um tapetezinho, já tem os copos, está tudo preparado. Olha para teu irmão e diz assim: se você obedecer, não vai faltar nada para você. Faça o que Deus manda, porque Ele já tem tudo preparado. Não tenha medo de fazer o que Deus está mandando, porque Ele já tem tudo preparado. Ele já chegou na sua frente. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo. Irmão, se Deus mandar você sentar, não olhe se tem cadeira. Dá para entender ou não como é a obediência ao Senhor? Se Deus mandar você sentar, nem olhe se tem cadeira, porque Deus sabe o que faz. Amém, querido? Glória. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo 11 e 12, vamos lá. Estou caminhando. 1 Reis, volta lá para 1 Reis. Vamos terminar agora. 1 Reis 17. Vamos pegar do 10, né? Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ó, mais uma vez obediência, correto? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. O que foi que Deus disse a Elias anteriormente? Que ele ia encontrar uma viúva, que ela ia sustentar ele, não foi? Mas ele agora, Diácono Júnior, está perguntando, pedindo assim a ela: traz um pedaço de pão para mim. Ela diz assim: eu não tenho, só tenho um pouquinho de farinha. Eu e você no lugar de Elias. Deus, está brincando comigo? Eu encontrei a viúva que o Senhor falou, pedi água para ela, ela foi buscar, mas o Senhor disse que ela ia me sustentar. Estou pedindo agora um pedaço de pão e a primeira coisa que a mulher diz é que não tem. Ei Deus, e onde é que está a tua promessa? O Senhor está me testando. Sabe por quê? Que eu aprendo nesse texto. Deus testa a gente, Diácono Marcos. Você lembra do episódio que Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim: vai comprar pão, alimenta a multidão aí? Foi assim ou não foi? João capítulo 6, verso 6. Filipe pergunta assim, Jesus diz assim: alimenta a multidão, dá de comer a multidão? Aí Filipe diz assim: aonde a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão toda? O senhor está pensando que aqui tem padaria grande? Onde é que a gente vai arrumar pão para alimentar essa multidão? Mas o texto diz assim: ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Glória a Deus. João capítulo 6, verso 6. Leia lá. Alimenta essa multidão aí, Filipe. Mas aonde a gente vai comprar pão, Senhor? Aí ele diz assim: mas ele estava fazendo isso, mas ele já sabia o que ia fazer. Olha para teu irmão e diz assim: Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe o que vai fazer. Ele está só te testando.
Ele está só lhe provando, mas ele já sabe o que vai fazer. Você já viu aquela promessa que Jesus promete uma coisa que vai mudar o quadro e a situação piora? Acontece ou não acontece? Vou entrar na tua casa, vou salvar teu marido, vou salvar teu filho, vou fazer prosperar, e o marido chega em casa endemoniado. É assim ou não é? E a gente tá... Acontece ou não, irmão? Ó, vou te curar. Aí Jesus diz assim, vou curar você. Você vai ficar boa dessa enfermidade, vai parar de tomar o remédio. Quando é na semana ou no dia, você piora. Tem que aumentar a dose. Mas sabe o que é isso? É porque depois que Jesus testa, aí ele cumpre. Olha para teu irmão, disse, o teste é o estágio que antecede o teu milagre. É o estágio que antecede a tua vitória. O teste é o estágio que antecede aquilo que Deus te prometeu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo o que Deus testa? Deus nos testa. Abraão esperou não sei quanto tempo para ter um filho. Sua esposa era estéril, sim ou não? Olha aí, ó, olha a teologia chegando aí, ó. 25 anos. Aí Deus colocou Isaac no braço de Abraão e Sara. Aí está lá Abraão. E pai, quando o menino nasce, né, pai fica besta, né? Às vezes o pai fica mais abestalhado do que a criança. Muita manha, aquele negócio, fica todo leso. Aí quando Abraão está curtindo Isaac, Diácono Júnior, aí Deus faz assim, ó, o menino cresceu um pouquinho, cresceu, já um pré-adolescente ali, aí Deus diz assim, agora sobe no monte e mata, e me sacrifica. Agora a pergunta é, Deus ia matar Isaac? Deus queria matar Isaac? Deus queria, era Abraão. Você não está entendendo, ele pede Isaac, Abraão pensa que Deus quer ganhar Isaac para ele, mas quem Deus quer ganhar realmente não é Isaac, é Abraão. Sobe lá no monte, aí Abraão confiava tanto em Deus, que Abraão diz assim, ó, fiquem aqui, que a gente vai lá adorar e volta. A gente vai lá adorar e volta, ou seja, eu vou adorar com meu filho, e eu e meu filho, a gente vai voltar, fiquem aqui. É o teste. Deus testa, irmão. Agora, como nós reagimos ao teste de Deus? Como nós reagimos à prova? Deus está olhando para mim e para você e dizendo assim, eu quero ver como é que ela se comporta. Eu quero ver como é que ele se comporta. Porque quando estava tudo bem, ela estava dando glória a Deus. Quando estava dando tudo certo, ela estava indo para a igreja. Quando estava dando tudo certo, ela orava de madrugada. Quando estava dando tudo certo, ela abria a Bíblia para ler. Quando estava dando tudo certo, ela me louvava, ela me adorava. Agora que está no teste, deixa eu olhar para ele, deixa eu olhar para ela. Quem está entendendo? Vamos para o versículo 13. Versículo 12 agora, não é isso? 12 já foi, não foi? E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso, olha só, ela disse, eu não tenho pão, só tenho um pouquinho de farinha e azeite. Aí Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Elias era um profeta de Deus, não é isso? Profeta de Deus, ele está dizendo assim, ó, você só tem farinha e azeite. Você está dizendo que a farinha e azeite que você tem é para você e para seu filho. Mas você não vai fazer para você e para seu filho. Você vai fazer primeiro para mim. Olha para teu irmão e diz assim, primeiro Deus. Primeiro você faz para Deus.
você faz para Deus. Que ali estava querendo ensinar aquela mulher a dizer assim, ó, se você acredita que eu sou um profeta de Deus, primeiro dê aquilo que você tem para Deus. Primeiro para Deus. Olha a ordem de prioridade. Você dá primeiro para Deus e depois você dá para os seus filhos. Mas primeiro é Deus. Depois é você, depois é seus filhos. E antes dos seus filhos, coloca até sua esposa. Porque quem vai ficar com você até a velhice é sua esposa, não é seus filhos. Ah, mas eu amo meus filhos, faço tudo pelos meus filhos e não dou tanto valor à sua esposa. Mas quem vai ficar com você até o final não é seus filhos, é sua esposa ou seu esposo. Depois de completar 18, que ficar apaixonadinho, feito o pastor Edson ficou, vai dizer assim, pai, eu quero ele. Mamãe, eu quero ela. E pai e mamãe vai ter que fazer assim, ó. A benção, minha filha, faça as coisas certas do jeito que eu lhe ensinei. Quando você tiver dúvida se é para fazer ou não, se pergunte, você já viu seu pai fazer, ou sua mãe fazer? Faça assim. Na dúvida, se lembre, você já viu o pai fazer isso? Você já viu sua mãe fazendo isso? Primeiro Deus, depois a gente. Deus não aceita ser banco de reserva de ninguém. Deus não aceita. Deus não aceita receber resto. Deus não aceita ser amante. Deus não aceita ser segundo nem terceiro lugar. Ou Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum. É o nosso coração. Eu vi uma pesquisa na internet, terminar agora. Aí perguntavam assim, Diácono Júlio, você quer 5 milhões ou você quer ter um encontro com Jesus? Aí as pessoas diziam assim, eu quero 5 milhões. Você viu essa pesquisa? Quero 5 milhões. Você quer 5 minutos com Jesus ou você quer 5 milhões na conta? E as pessoas respondiam 5 milhões na conta. Sabe quem é o maior inimigo do homem? Não é o maior inimigo no coração do homem. O maior inimigo de Jesus no coração do homem não é o diabo. Se a pesquisa perguntasse, você quer 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo, todos diriam 5 minutos com Jesus. Sim ou não? O maior inimigo no coração do homem, o maior inimigo de Jesus no coração do homem se chama dinheiro. É a única coisa que Jesus disse que você não podia servir a duas coisas: a Deus e as riquezas. E nós precisamos pensar nisso. Muitas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. Nós precisamos refletir sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé? Amém.